E aí, galerinha? Vamos aí para mais uma aula de história. Vou continuar aí com um novo conteúdo de vocês, né? Conteúdo sobre o Estado moderno, né? A formação das nações europeias. E aí, semana passada eu fiz a correção daquela interpretação de texto. Hoje a gente vai dar continuidade, ver como é que iniciou esse processo de centralização política em algumas nações da Europa, né? Nações como a França. E aí ver como alguns conflitos acabaram colaborando para que ocorresse essa centralização, certo? Vamos aí. Primeira atividade nossa é analisar essas duas guerras que ocorreram aí, que foram decisivas para que ocorresse essa centralização dentro da França. Duas importantes guerras também colaboraram para a centralização política na Europa. A Guerra dos 100 Anos, que enfraqueceu a nobreza, pois muitos nobres morreram no conflito, e as guerras de religião. Vou falar detalhadamente sobre cada uma dessas guerras. As guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes, ocorridos na segunda metade do século XVI. Quem eram esses huguenotes? Huguenotes eram os nomes que eram dados aos calvinistas na França. E quem eram esses calvinistas? Calvinistas eram aquelas pessoas que eram protestantes. Lembra aí da Reforma Protestante? Daquelas pessoas que eram de uma nova religião, né? de uma religião que surgiu da católica, certo? Lembra aí que Lutero fez uma reforma, acabou introduzindo uma nova religião dentro da Europa, e aí teve a aceitação de várias pessoas, e essas pessoas começaram a fazer outros movimentos, como Calvino, que teve seguidores que eram os calvinistas, e dentro da França, esses seguidores eram chamados de huguenotes. Voltando. Então, essas guerras de religião foram uma série de conflitos armados entre católicos e huguenotes, ocorridas na segunda metade do século XVI. Esses conflitos opuseram duas grandes famílias de nobres, a dos Guise, católica, e a dos Bourbon, protestantes, e resultaram em episódios sangrentos. Um deles ocorreu em 24 de agosto de 1572, na França, quando a rainha Catarina de Médici, interessada em afirmar o poder monárquico, ordenou a matança de protestantes. A violência se estendeu ao interior do país, ocasionando a morte de 30 mil protestantes. O episódio ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Então lembrem disso, viu? Noite de São Bartolomeu foi esse episódio, né, esse conflito entre protestantes e católicos, né? Ocorreu essa matança a mando da rainha e vários protestantes acabaram perdendo a sua vida nesse episódio. Pronto? Continuando. Na França, a guerra entre católicos e protestantes chegaram ao fim no reinado de Henrique IV, que ao assumir o trono em 1589, renunciou ao protestantismo com a célebre frase. Interessante aí, ó. Renunciou ao protestantismo com a célebre frase: Paris bem vale uma missa. Só que 9 anos depois, ele assinou um documento chamado Edito de Nantes. O que era esse documento? Esse documento ele concebia liberdade religiosa aos protestantes. Então, teve-se um período de perseguição aos protestantes dentro da França, mas a partir de 1589 se deu a liberdade de culto a eles, certo? Vamos continuar.
Bem, galera, é importante eu frisar para vocês a questão da Guerra dos 100 Anos. Primeiro, foi uma guerra travada entre França e Inglaterra. E, assim, se vocês tiverem interesse de aprofundar, porque o conteúdo acaba não aprofundando. A gente tem muitos conteúdos que precisam ser mais estudados. Mas é necessário também se conhecer um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos. É uma guerra que durou mais de 100 anos. Se vocês fazem uma análise aí, ó, 1337 a 1453, como eu disse, uma guerra travada entre França e Inglaterra. Principal motivo, interesse em uma região que era favorável ao comércio, né? Uma região que estava sob domínio de França e que a Inglaterra queria muito para si. E aí começou uma disputa entre eles. Se colocou como motivo a disputa pelo trono, né? Porque os ingleses queriam se apossar do trono francês, porque o rei que morreu, né, o último rei da França que morreu antes dessa posse do trono, ele não tinha descendentes e aí tinha parente que era inglês e os ingleses resolveram que pegariam o trono para eles. Né? Aí começou uma disputa por trono e tal, e a guerra travou-se nisso aí. É importante eu ressaltar que durante essa guerra, nessas décadas e décadas de guerra, a França e a Inglaterra ela passou por diversas situações, né? Teve as questões como a peste negra neste período, né? No que assolou esses territórios. Teve a questão também da fome, as revoltas que ocorreram. Foram muitas situações que o povo francês e o povo inglês acabou tendo que vivenciar. Bem, gente, como eu estava falando, então assim, eles vivenciaram diversos momentos, teve-se as tréguas durante esse período de mais de 100 anos de guerra, né? No final das contas, os interesses que acabaram sendo favorecidos foram os interesses franceses, depois de muita luta. No início da guerra, quem saiu na frente foi a Inglaterra, mas lá no finalzinho, com a entrada de uma jovem chamada Joana d'Arc, você já deve ter ouvido falar dela, inclusive ela se tornou uma santa. Essa menina, ela, segundo os historiadores, ela entra nessa guerra e tem uma participação decisiva, né? Segundo relatos, ela dizia que conversava com um arcanjo, São Miguel Arcanjo, e também conversava com a Virgem Maria. E, segundo ela estava sendo orientada a salvar a França. Essa menina era uma camponesa, entrou em contato com o rei, né, o rei da época, o Carlos VI, e aí eles começaram Carlos VI ele deu total apoio. Total apoio não, porque no início não se acreditou tanto. Mas depois ela acabou adquirindo a confiança do rei da França. E com a ajuda dele, ele conseguiu, né, com a ajuda dela, ele conseguiu a vitória perante a Inglaterra. E, gente, no final das contas, Joana d'Arc, ela infelizmente foi mal vista dentro da sociedade, foi acusada de heresia e foi morta na fogueira, ok? Inclusive a nossa atividade de hoje vai ser relacionada a Joana d'Arc. Mas vamos continuar aí. Fazendo uma retomada sobre essas questões aí, né, das guerras religiosas, né, a outra guerra que foi
citada aí, as guerras de religião, é importante lembrar que essas guerras elas foram impulsionadas por famílias nobres, né? Qual era o objetivo dessas guerras? Era justamente estabelecer quem era o mais poderoso perante as famílias, certo? Então essa nobreza da época, essas famílias nobres, elas pagavam pessoas para guerrearem por elas, e diante dessas atitudes elas acabavam demonstrando para a sociedade quem é que mandava em determinado território, ok? Então isso colaborou também para que ocorresse uma centralização política dentro dos territórios, né, na França, e enfim. Mas eu gostaria de só frisar isso. Então, foi uma guerra também que ocorreu, guerra influenciada por famílias nobres. Qual o objetivo? Demonstrar o seu poderio perante a sociedade. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do absolutismo, certo? Fazer uma breve leitura aqui dessa temática e aí depois a gente dá uma comentada. Durante o processo de centralização política, e é sempre bom lembrar o que é a centralização política, é colocar o poder de determinado território na mão de uma única pessoa, certo? Na Idade Média a gente vivenciou o quê? A gente viu, estudou que o poder ele foi descentralizado, ele foi colocado na mão de várias pessoas, os chamados senhores feudais. Aí ela está sendo colocada na mão de uma única pessoa, que no caso eram os reis e rainhas da época. Durante o processo de centralização política, algumas monarquias europeias adotaram o absolutismo, regime político caracterizado por uma grande concentração de poder nas mãos do rei. Coloca isso aí na cabecinha de vocês. Os monarcas absolutistas podiam convocar o exército, criar e cobrar impostos, fazer leis e declarar guerras a outros reinos. Mas, ao contrário do que possa parecer, o poder do rei absolutista tinha limites. Ele tinha seu poder limitado pelos costumes da época, pela tradição e pela existência de ministros fortes. Entre os outros fatores que contribuíram para o estabelecimento do absolutismo estão, certo? Entre os fatores que contribuíram para que o absolutismo ele se tornasse o regime em vigor naquele período dentro das nações europeias. Qual foi? O aperfeiçoamento da imprensa, ou seja, começaram-se a expor as ideias através de documentos, de escritos, a expor as ideias absolutistas, né? A divulgar as ideias absolutistas, a mostrar para a sociedade por que o rei podia fazer o que o rei fazia. E aí acabava se fazendo, de certa forma, uma lavagem cerebral, né, na cabeça de muitas pessoas, e acabava-se tentando, se objetivava convencer a população das atitudes que o rei tomava. Então, continuando, a reforma protestante colaborou para isso, e a política de caça às bruxas. A imprensa melhorou o sistema de comunicação em toda a extensão do reino, aumentando o poder do rei sobre seus súditos. A reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa. Vocês lembram que na Idade Média a igreja tinha muito poder? A igreja católica ela tinha, segundo os relatos, né, os registros históricos, a igreja católica era a instituição mais poderosa da época,
e muitos dos membros do alto clero, eles tinham uma capacidade de dominar a razão na época, né? Eram considerados os detentores da razão, os detentores da verdade. Então, acabavam que convenciam muita gente, né? E aí, com a reforma protestante, muitas pessoas, diante do que foi demonstrado pelos reformadores, acabaram concordando com as ideias dos reformadores, e isso fez com que diminuísse aquele poderio que o alto clero tinha em muitos territórios dentro da Europa. Então, a imagem do Papa, ela ficou um pouco distorcida perante a muitos fiéis, né? Muitas pessoas mudaram de doutrina, certo? Continuando. A política da caça de bruxas foi aplicada contra a população camponesa, né? A reforma protestante enfraqueceu o poder universal do Papa, propiciando assim o fortalecimento do poder do rei. A política de caça às bruxas foi aplicada contra as populações camponesas. Inicialmente, os reis espalhavam o pânico no campo, acusando os camponeses, sobretudo as mulheres, de praticarem feitiçaria. Depois, com a desculpa de combatê-las, os reis condenavam essas pessoas à morte na fogueira ou na forca. E dessa forma, estendiam sua autoridade também no campo. Então, assim, era um meio também de amedrontar a população, né? Essa política de caça às bruxas, às vezes, se a gente fazer uma análise, muitas pessoas acabaram sendo mortas de maneira, né, injusta, obviamente. E aí se analisa que a estratégia aí era só mesmo para amedrontar os reis, amedrontar os camponeses. Por quê? Porque naquele período estava ocorrendo muita revolta dos camponeses diante da sociedade, né? Eles não estavam satisfeitos com as situações deles, que era uma situação ruim mesmo. E aí, para deixar os camponeses um pouco mais controlados, os reis tiveram a ideia de instaurar essa política de caça às bruxas, certo? Aqui tem até uma imagem, e aí do lado tem a legenda, ó. Os reis definiram o crime de feitiçaria como de lesa majestade, traição ao rei, e com essa justificativa reprimiram brutalmente homens, mulheres, camponeses em sua maioria. Aqui é uma gravura do século XVI, mostrando camponesas sendo queimadas sob a acusação de bruxaria. Isso na Alemanha, a imagem representa um fato real, ocorrido em 1555, certo? Bem, gente, vamos continuar aqui. Na verdade, vamos concluir. Eu vou tentar deixar o vídeo, né, um pouco mais curto, e para não ficar tão cansativo para vocês. E aí, eu tinha dito para vocês que hoje nós faríamos uma atividade relacionada a Joana d'Arc, mas vou deixar ela como um trabalho para vocês para depois, certo? Hoje eu só quero que vocês façam as atividades, respondam as atividades da página 112, certo? Depois que assistirem um pouco aí da minha explicação sobre, né, o que a gente estudou aí hoje nesse vídeo, vocês vão lá na página 112 e respondam as atividades. Só isso. E aí vocês finalizam a atividade de vocês, certo? E é isso. Qualquer coisa, vocês já sabem. Surgiu dúvida sobre determinada coisa,
É só entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp. E fiquem todos com Deus e até breve. O mais breve que vocês precisarem. Beijo no coração de todos.